Muitas pessoas me perguntam sobre como aceitar os pais. E as pessoas têm muitas justificativas para não aceitarem. Ah, o meu pai é isso, meu pai é aquilo, eu não concordo, eu não aceito, eu nego, enfim. E a importância em aceitar os pais é quando eu aceito, eu estou conectado com a fonte. O que é a fonte? A fonte é da onde eu vim. Eu vim dos meus pais. Os meus pais também vieram dos pais deles. Ou seja, tem uma história que vai muito além, que vem lá de trás. Aceitar os pais vai muito além de ficar preso a julgamentos de acontecimentos do quanto esses pais foram bons ou ruins. Eu entendo que é muita pretensão eu não aceitar a minha mãe ou eu questionar a minha mãe, querer que ela seja diferente, se eu sei muitas coisas da história da minha mãe, se eu sei o quanto ela não podia brincar com os irmãos simplesmente pelo fato dela ser mulher. Pelo fato dos irmãos serem homens, ela não podia brincar com esses irmãos. Pelo quanto ela foi castrada na sua infância, pelo quanto ela passou por situações que foram muito complicadas, muito difíceis, como foi a vivência dela dos relacionamentos, assim que conheceu meu pai, já casou muito jovem, enfim. Dentro de todo esse contexto, para mim é muito claro como que ela vai pensar sobre sexo, por exemplo, e sobre vários outros assuntos. Ela vivenciou um modelo de vida. E dentro de tudo isso, ela pôde me dar muito além do que ela recebeu. Então eu sou muito grato à minha mãe, mas eu compreendo que vários pensamentos que eu tenho em relação a algumas coisas, como eu dei o exemplo aí do sexo, vão ser diferentes do dela e tudo bem. Mas eu entendo, ela tem um referencial muito diferente. E os tempos também são diferentes. Então eu já penso isso de uma forma bem diferente. Como que eu posso querer cobrar do meu pai? Eu também vejo que é muita pretensão cobrar algumas características dele, se eu sei da história dele, né? Se eu sei o quanto ele apanhava do pai que cuidava dele, pelo fato dele não ser filho biológico desse homem. E se eu sei de quantas outras histórias, né? Se eu sei de quanto muito, como menino, muito jovem, meu pai tinha que trabalhar, enfim. Eu compreendo muitas dificuldades, muitas situações que ele vivenciou. Então é claro que ele também vai ter um pensamento, vai ter uma forma de vida muito relacionada a todo esse histórico que ele passou. E ele também conseguiu me dar muito além do que ele recebeu. Isso é grandioso, isso é fantástico. Então eu vejo que é muita pretensão quando a gente quer idealizar um pai ou uma mãe perfeito. Ah, eu queria que meu pai fosse assim, ou minha mãe tinha que ser desse jeito, senão eu não aceito, eu tô de mal, viro as costas e não existe. Quando eu nego meus pais, eu estou negando a mim mesmo, porque essa é a minha história, eu vim desses pais. Hoje, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu vivencio, com tudo que eu sei, e com muita gratidão, né, apesar de tantas dificuldades, tantas questões que eles passaram, eles puderam dar para os filhos, né, nós somos em 4 irmãos, muito mais do que eles receberam. E hoje eu procuro passar para o meu filho também mais do que eu recebi. Eu vou ser o pai perfeito? Jamais, não vou ser o pai perfeito. O meu filho pensa exatamente igual a mim? Não. Também são outros tempos, também tem coisas diferentes. E esse é o caminho da evolução. Mas quando a gente consegue olhar para trás sem julgar, quando eu simplesmente aceito e digo sim para tudo como foi, aliás, graças a tudo como foi, eu existo, isso já é uma bênção, esse é um lugar de fortalecimento, esse é um lugar de potência. Ficar nesse julgamento, ficar nessa negação, nessa idealização, os pais tinham que ser do jeito que eu acho que é o melhor. Essa é uma forma infantil, sabe? Eu fico criança cobrando dos meus pais que eles têm que ser assim, têm que ser assado, ou que eles têm que me dar o que eles não me deram na infância, né? Tem pessoas, eu vejo adultas, que ainda cobram, que até vão até os pais e começam a vomitar tudo que faltou na infância
e entendendo, não, isso está sendo muito saudável, sabe? Eu vou lá reclamar de tudo que faltou na minha infância. Ou seja, é uma criança resmungando para os pais, você não me deu isso, você não me deu aquilo. E como adulto, não é os pais que tem que dar, como adulto é você mesmo, como adulto sou eu vou me dar. É importante eu compreender o que faltou lá atrás, é importante eu compreender o que me fez mal. Isso eu vou fazer diferente comigo e vou fazer diferente com filhos. Esse caminho é muito mais libertador, amoroso, responsável e saudável. Se eu ficar como criança, eu ainda vou ficar lá cobrando de papai e mamãe, como se fosse um menininho carente, querendo que eles me dessem algo que eles não puderam me dar lá atrás. Então, aceitar os pais é olhar para toda essa história, compreender a história deles, sair desse ego, né, do egoísmo que eu só olho para mim, não fez o que eu queria, tô de mal, pronto, e eu anulo toda a história. Não, eu sei que por trás disso tem uma história muito grande, e aí eu fico pensando como foi a história dos meus avós, como foi a história dos meus bisavós, trisavós e assim por diante. Então, aceitar os pais vai muito além de julgar se eles foram bons ou ruins. Todos os pais têm um lado bom e um lado ruim. Somos humanos, isso é natural. Quando eu consigo olhar dessa forma, eu olho com leveza e eu também não me julgo. Senão eu também me cobro, eu preciso ser perfeito o tempo todo, coisa que também não existe. Assim podemos ficar no amor.